Gideão, Gideão, e se fosse com você? Se fosse você que estivesse no lugar de Gideão, o que você faria? Veja, Israel estava sendo atacada pelos midianitas e os outros povos, e eles vinham do norte, cruzavam por todo o território e devastavam as plantações, o gado, a tal ponto de os moradores de Israel se esconderem nas rochas, fugirem, porque a devastação era total. E isso vinha acontecendo 7 anos consecutivos. Muito prejuízo. E Deus encontrou um homem chamado Gideão, que estava malhando o trigo no lagar. E o anjo do Senhor se manifesta a Gideão, chama ele de valente e valoroso, coisa que ele não estava fazendo, mas seria aquilo que ele se tornaria no futuro, um valente. E o anjo do Senhor fala com Gideão, fala que ele seria usado nas mãos do Senhor para libertar a Israel. Mas para isso, o Senhor estava cobrando, o Senhor estava requerendo uma posição de Gideão. Porque Gideão estava ainda meio desconfiado, lá no capítulo de número 6, com aquela teofania, com aquela aparição, e ele não estava seguro de tudo o que estava acontecendo. Aí ele oferece ao anjo do Senhor um pequeno holocausto. Depois, a palavra do Senhor registra que depois Gideão viu que era o anjo do Senhor. Aí a situação ficou séria. Quando isso acontece, o anjo do Senhor, ele fala a Gideão que precisava que Gideão tomasse uma posição. Nós já vamos ver isso aí, mas primeiro eu quero que você curta, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Aí está o endereço da nossa igreja, Canabarro 3391, aqui em Uruguaiana, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Se você é da nossa cidade, faça-nos uma visita. Os nossos cultos são terças e quintas às 8 horas da noite e domingo às 19h30. Ok? Venha fazer parte dessa história. E eu quero apresentar para vocês esse versículo que é a posição que o Senhor requereu de Gideão. Após aquela conversa profunda, aquela incógnita, aquela insegurança de Gideão, e Gideão testifica que estava diante do anjo do Senhor. Agora o anjo disse assim: naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. O pai de Gideão era um idólatra, ele adorava Baal e Aserá. E esse boi estava sendo consagrado exatamente há 7 anos de perseguição. Esse boi vinha sendo consagrado. E ainda diz o texto, Juízes 6, versículo 25, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai. Olha a posição que o Senhor está requerendo de Gideão. Você vai lá,
e mata o boi que o seu pai está consagrando a Baal e derruba o altar de Baal e corta o bosque que está ao pé dele. Meu Deus, olha que posição Gideão tinha que tomar para libertar o seu povo. Logo após essa posição, essa determinação de Gideão, Gideão recebe a estratégia de Deus para vencer, para se tornar um vencedor. A estratégia vem depois de você tomar uma posição. Eu não estou aqui dizendo para você ferir, para você quebrar nada, não estou dizendo para você invadir lugar nenhum. Eu estou trazendo a palavra do Senhor, falando para você que você precisa se posicionar, derrubar o altar de Baal dentro do próprio coração, eliminar aquelas coisas que estão sendo consagradas a qualquer coisa menos a Deus. E o versículo 26 segue dizendo: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Veja, o Gideão fez um altar, o primeiro altar, do jeito dele. E ele ofereceu lá o caldo ao anjo. E ele ficou surpreendido com aquele anjo que recebeu aquela oferenda, aquela oferta, e ele viu que era o anjo do Senhor. E agora o anjo do Senhor, ele estava dizendo a Gideão como é que ele deveria construir o seu altar, porque o altar para Deus não pode ser de qualquer jeito. Primeiro, tem que tomar uma posição, e o altar é sagrado, e aí recebe a estratégia. E aí, o que faríamos nós se estivéssemos no lugar de Gideão, se fosse a nossa vez de ir contra tudo e contra todos, de ser antipatizado, de não agradar, porque a verdadeira pregação da palavra do Senhor, ela confronta os altares de Baal. A verdadeira prática da palavra, ela irrita o ouvinte. Ela não massageia, ela não agrada, ela confronta. Só assim os altares são quebrados. Só assim, só com essa posição é que as coisas vão acontecer. E se fosse você, se o chamado fosse para você agora, se você estivesse no lugar de Gideão e o Senhor dissesse: olha, derruba o altar familiar, derruba os laços que estão dentro do teu coração, para que haja um propósito e você receba a estratégia do Senhor. Se por acaso você estivesse no lugar de Gideão, o que você diria? Se fôssemos nós, qual seria a posição? Bem, fica aí com o endereço da nossa igreja e lembre-se, para que você receba a estratégia de um vencedor para vencer, posicione-se em nome de Jesus. Construa o seu altar de oração e Deus vai te dar uma grande vitória em nome de Jesus. Fica aí com o endereço da nossa igreja e os nossos cultos, né? E domingo pela manhã às 9h30, as nossas escolas bíblicas dominicais. Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família.